Olá, vamos testar se essa conexão vai ajudar. Boa noite. Então, começando hoje de uma nova forma, conversa afinada pelo Instagram. Vamos ver se Dulce já apareceu aqui. Oi, Carol. Oi, Dulce. Tudo bem? Nossa, eu tô aqui Eu com o Carol. tô. Você tá longe? Deixa eu chegar mais para trás aqui. Chegar mais para trás para ficar mais distante do telefone, porque senão eu fico com o É que Carol. eu pus aqui o celular num trem aqui assim, aí ele tá. Ai, num trem bem mineiro, né? Ei, Eleonor, acabou. Eleonor, não, minha filha, é porque o cabelo tá precisando cortar mesmo, sabe? Aí a gente faz uns improvisos assim, porque. Ei, Carol. Ei, Bárbara. Ei, Então, Carol, Bárbara. Boa noite, gente. vamos ver se aqui flui melhor, né? Eu tô Eu aqui, minha tive filha, umas. com um cocão assim, ó. Essa tá enorme, Eu, né? eu e meu look. É, o meu não tem nada aqui atrás, não. Tem nada para prender, não. Rose, boa noite. É, Boa noite. então, a gente propôs esse tema para hoje, né? Que é hora de usar, de colocar em prática aquilo que a gente vem estudando uns há muito mais tempo que os outros. Sim, Mas, com certeza, mesmo coisas que a gente não viu aqui, né, na presente vida, a gente já viu em outras e andou se preparando para esse momento, né? sim. A gente pede, esquece e depois esperneia. É, e em relação, inclusive, a essa questão de espernear, né? É sempre bom lembrar que o tempo e a energia que às vezes a gente gasta, a gente desperdiça esperneando, se a gente aplicasse, né, em algo mais produtivo, ou se a gente simplesmente Sim. continuasse caminhando, aceitasse, a gente chegaria muito mais longe e mais rápido, né? Mas é natural, né, Dulce? Como você mesma disse, essa questão do esquecimento. Boa noite, Inês. Gente, eu tenho que me familiarizar, porque eu não consigo ver e falar ao mesmo tempo. Quem já acompanha as conversas afinadas sabe mais ou menos como que eu e Dulce funcionamos. Eu não sei Dulce com outras pessoas, mas quando a gente está conversando, normalmente a gente esquece, sabe? E ainda mais aqui, que é no telefone, fica mais difícil. Mas assim, vão interagindo que a gente vai comentando à medida do possível, né? Então, a Bárbara falou que bom vocês aqui no Insta. Pois é uma das resistências que eu, pelo menos, estou tentando vencer. Eu acho que para efeito Ô, Vanessa, Ah, pode falar. eu acho assim, diante de tudo que está acontecendo, e das imposições gerais, né, que estão jogando sobre nós todos,
no mundo. Uhum. Se a gente não tomar algumas atitudes, eu acho que assim fica fácil demais, entende? Nós não temos que lutar contra absolutamente nada. Mas eu estou saindo de algumas plataformas aí porque eu de verdade não concordo. Inclusive essa aqui que a gente vai estar falando nela, né, que faz parte do mesmo grupo, que de alguma forma querer, eles já fazem isso, não adianta a gente ser ingênuo de achar que eles não pegam os nossos dados e fazem o que eles querem. Mas eles quererem que a gente dê o nosso aval, eu concordar com eles pegarem todos os meus contatos, não. Né? Então, devagarinho, eu estou me desassociando assim, eu estou até meio que perdida, porque a gente está habituado, né? A uma determinada plataforma, onde eu, pelo menos, todo o meu trabalho era nessa outra plataforma. E, de repente, eu tenho que trocar, né? E estou me adaptando, né? A Telegram, a Signal, né? Ao Gab. Eu estou postando normalmente também no Gab. Então, assim, a gente tem que ir abrindo novas opções para não ficar na mão de um, né? Exatamente. Não, a Nesse gente um fica onde refém. refém, refém. E você não pode falar nada, porque tudo que você fala, eles vão lá e eles escolhem o que eles querem ou o que eles não querem que você possa postar. Né? Então, enfim, né? São mudanças profundas que nós estamos vivendo nesse período, né? Eu falo que a gente pediu, mas esqueceu, que a gente pediu realmente uma mudança, né? Uma mudança de valores, uma mudança de relacionamentos, de atitudes, de vida. E de E, repente, só finalizar isso aqui, de repente esse período está exacerbando no limite os dois lados, entende? E é um jogo, né? E nós estamos no meio desse jogo e nós então, daí a importância desse título aqui, dessa conversa, nós temos que saber o que a gente quer e pegar tudo que aprendemos, tudo que estudamos em prol de uma sanidade mental, emocional, espiritual e criar um eixo, né? Criar um eixo verdadeiro e olhar opções, né? Dentro disso tudo que está se apresentando para nós nesse momento. e eu diria que, inclusive, quando você diz, né, que a gente pediu e esqueceu que a gente pediu por esse momento, por essa transformação, ainda eu vou além, né? Porque na verdade a gente pediu para estar aqui participando disso. E muitos são os que dizem que é um privilégio estar encarnado, né, nesse tempo, espaço, vivendo essa grande transformação. Que em alguns momentos, quer dizer, eu acho que atualmente em muitos momentos, né, que a gente está mesmo como numa montanha russa acelerada e numa montanha russa daquelas realmente de grandes emoções, onde mal a gente se refaz de um susto, de um solavanco, de um looping mais ousado, e aí acontece outra coisa que, assim, a gente não volta para o lugar, né? Quer dizer, voltar para o lugar nunca mais, né? É como a gente Nunca falava lá mais. no começo das nossas conversas, novo normal, esquece, né? Não É, existe, não existe mais normal, porque as pessoas falavam novo normal, mas querendo manter mesmo a normalidade, querendo reconstruir uma normalidade, que hoje a gente vê que não vai existir normal nos padrões que eram considerados normais, né? Então, sim. assim, sair do lugar para não voltar mais, é mesmo a Terra mudando o seu eixo, né? Se inclinando e trazendo todas as consequências. E segure-se quem puder, ou melhor,
solte-se quem puder, porque nesse momento é muito mais recomendável se soltar e deixar fluir, porque se tentar se segurar, se tentar, é, não tem como, vai dançar e vai ruir junto com o que está ruindo, né? É, a gente se prender nunca foi uma boa em lugar nenhum, em época nenhuma, né? A Inês está falando ali que ela concorda, né, plenamente com a teoria de conspiração para tudo quanto é lado, e é verdade. Né? E hoje está vindo à tona, diante de todas as coisas, né, que tanto a pílula vermelha quanto a azul fazem parte do mesmo jogo. Né? Então a gente está tomando consciência aí de algo que qual é o lado, né? É colocar a mão no fogo por lado nenhum, né? Hoje eu estava assistindo uma live do Rodrigo Romo e ele falando do campo, né? E de tudo que a gente emite, volta e volta com muita força para todos nós, principalmente o lado negativo, né? Das histórias. Então, hoje nós temos que realmente prestar muita atenção em não ficar. Já saí de mídia, isso desde sempre, né? Mas assim, até nos grupos, porque a carga negativa e de desesperança está muito grande. Né? Tá uma coisa muito pesada dentro do campo. E a gente conseguir aprender a não estar em lado nenhum, mas estar dentro, né? E sabendo utilizar tudo aquilo pelo qual eu, por exemplo, quantos anos, né, que eu venho estudando e dentro dessa visão de crescimento interno, espiritual, de caminhada, de querer realmente fazer uma transcendência de tanto materialismo, de tanta. E de repente, isso aí está tudo isso está em jogo. Uhum. Né? Quando a gente vê a possibilidade de quem fala em Deus está sendo massacrado, aí você fala assim, como assim, né? É óbvio que eu não estou aqui falando de Deus, falando de religião e nem de instituições religiosas. Isso faz parte do jogo. Mas eu estou falando dessa comunicação direta, que é exatamente o que alguns grupos não querem, que a gente tenha essa comunicação direta, porque no momento que a gente coloca em prática isso, a gente se liberta de Sim. muitas garras, né? Então, é importante, né, neste momento, a gente sim colocar em prática o que aprendemos. Estou doente, o que eu posso fazer diante de tudo que eu aprendi? Será que eu vou correr para a primeira farmácia e me entupir de remédio? Óbvio que tem momento que sim, mas será que eu não posso também colocar em prática aquilo que eu aprendi? De me aplicar um reiki, ou de me aplicar uma energia, ou de buscar um mentalizar. chá. Exato, de um chá, uma erva, de me colocar em serenidade para o meu próprio sistema, que é inteligente, atuar, porque essa falácia que está aí, de que você ficou doente, o teu corpo não adquire imunidade, então nosso sistema imunitário faliu. Se faliu, por que nós estamos vivos? Então, assim, é uma incoerência, e o pior são as pessoas acreditarem nisso, né? E como se nós não tivéssemos
esse sistema aqui não fosse um sistema primeiro divino e absolutamente inteligente, né? Então, assim, você fica assim, eu fico de cara quando eu escuto uma série de coisas. Eu também, Dulce, e fico muito impressionada e pressionada, né, de ver a quantidade de pessoas, inclusive que me cercam, que caem mesmo em tudo isso e que mesmo tendo um nível de esclarecimento bom, não parece que alguma coisa no cognitivo foi afetada. E eu estou falando isso assim, não é com maldade, é com tristeza mesmo, porque é como se você tivesse quase que desenhando uma coisa e a pessoa não consegue ver. Né? Eu lembro de uma das nossas conversas lá no início, né, quando o tema foi saúde é mais que a ausência de doenças, né, onde eu falava justamente da necessidade de nós recordarmos, nós pararmos diariamente alguns minutos, e se pudesse várias vezes ao dia, melhor ainda, simplesmente para constatar a perfeição do nosso corpo, a perfeição da nossa máquina. Quando a gente para alguns minutos para colocar atenção na respiração e pensar na magia que é o simples ato de respirar nos sustenta a vida, e nós fazemos isso inúmeras vezes durante o dia, mas nós sequer precisamos parar para pensar sobre isso. Só que quando a gente para pensar nisso e em todas as outras funções que a gente nem imagina, que estão continuamente acontecendo e garantindo a nossa vida, gente, como não reconhecer a perfeição divina nisso? E quando a gente faz esse exercício de colocar atenção, de reconhecer, de valorizar essa perfeição, automaticamente nós nos fortalecemos. Automaticamente nós nos conectamos com essa força maior e automaticamente o nosso sistema imune responde. Então, isso é um cuidado tão básico, tão mínimo, tão simples que eu realmente não consigo entender. Por que as pessoas não fazem? Por que a maioria das pessoas não se dá esse cuidado? Porque é básico e não custa nada. É simplesmente uma questão de colocar o foco e reconhecer aquilo que as pessoas já sabem. Né? Isso é inquestionável, é inegável. Então, assim, é questão simplesmente de parar um pouquinho, coloca atenção na respiração e começa a refletir no que está, o que o que significa respirar. Eu ainda gosto de falar, eu uso muito isso nas minhas ativações, né? Que como é um ato que a gente não faz, a gente não precisa de comando, ele acontece independente da nossa vontade. Eu gosto de pensar que é Deus que nos respira, né? E que a cada inspiração nós estamos recebendo o sopro divino, ou seja, nós estamos tendo a nossa vida renovada a cada ato de respirar, a cada inspiração. Né? Então, assim, isso é tão poderoso, mas isso é capaz de mudar instantaneamente a vibração. E aí? Vanessa, o grande problema é que foi tudo muito bem feito e uma lavagem cerebral foi feita. Não é porque não adianta falar, não é pessoa que não teve estudo ou deixou de ter estudo. Foi exatamente dentro do sistema que a coisa foi feita. Então, a pessoa acredita, ela acredita. E o medo, né, que se a gente entende a questão do campo e de como o campo conversa e como o campo afeta a nossa vida, né? Se não estamos atentos, esse medo é algo tão primal, é tão primitivo, que as pessoas se deixam dominar por aquilo, né? E pedem para serem aprisionadas. Eu fico assim, eu fico meio que impressionada com tudo isso. Então, assim,
É simples, sim, o respirar. Respirar, a gente faz isso, nosso sistema é automático. Ele se respira, porque isso realmente é um ato de Deus. Né? Essa magia, a gente pode ficar dias sem comer, dias sem beber água, mas não pode ficar 5 minutos sem respirar. Né? Nem 1 minuto, né? Sem respirar. Agora, essa respiração não é a respiração, porque a gente não leva consciência nela. A gente respira automaticamente no modo sobrevivência, né? Nós precisamos ter consciência desse ato de respirar, né? Levar atenção. Então, esse parar 5 minutinhos por dia é para você prestar atenção, né? Prestar atenção nesse ato de respirar. Simples, mais nada, a gente não precisa fazer mais nada. Não preciso pedir nada, não preciso falar, ai meu Deus, eu quero isso, quero aquilo. Não, é eu estar na minha presença, observando esse ato de respirar. Né? A respiração é considerado maná, né? Que é o grande alimento que nós temos. Então, assim, é básico? Sim, é básico. É simples, simplérrimo. Talvez até pela simplicidade que é a coisa, como estamos todos presos e enredados na mente, que gosta de complexidade. Então, para eu poder evoluir, ascender e etc., tem que ser complexo. Quanto mais complexo, melhor. E não é. É o contrário. Quanto mais simples, quanto mais natural, quanto mais inteiro, é que nós vamos realmente conseguir fazer esse movimento, né? Então, assim, não demanda tanta coisa, né? Eu consegui me enxergar bem, eu consegui me enxergar saudável, mas só que a máquina foi tão bem feita, a coisa foi tão moída dentro dessas histórias todas, que não sobra tempo, ou ilusoriamente não sobra tempo, né, para a gente poder parar 5 minutos no nosso dia e fazer esse movimento, né, de estar aqui inteiro. E a desesperança está muito grande, o medo da sobrevivência está muito grande, o desespero de infinitas, cuidou de todo mundo, fica em casa para cuidar da saúde, perfeito, maravilha. Um ano já, um ano, né? E aí os pequenos, aqueles que trabalham em pequenos comércios, e aí? Não morre da doença, mas morre de fome, morre de desespero, morre de depressão, né? Porque o índice de suicídio aumentou violentamente. Então a gente fica olhando tudo isso, Vanessa, eu fico olhando, né? E dá realmente uma tristeza muito grande da gente ver que a coisa está aqui, talvez esteja tão aqui assim que a gente não consiga enxergar, entende? Mas está aí, tá na minha mão e depende somente de mim. É óbvio que a gente vive num coletivo e esse coletivo pesa porque é isso que nós estamos vendo. O medo está tão absurdo, né? Igual eu li um caso de um menino que denunciou o pai lá nos Estados Unidos, entregou o pai por conta de alguma coisa, sei lá, acho que foi lá a coisa lá do Capitólio, sei lá. O pai foi preso e agora ele está lá tendo que pedir ajuda aos outros para poder ir para a faculdade, quer dizer, voltamos a 1930, né, aquela época lá onde se incentivava a denunciar pai, irmão, vizinho. Então, assim, dá uma tristeza, porque
é isso, as pessoas não enxergam, não enxergam para onde estamos caminhando. Tem hora que eu fico assim, não sei, não consigo entender, não consigo entender. Às vezes eu falo, não gostaria de enxergar tanto. Nem quero cortar o que eu enxergo, não, mas assim, Não, tem hora que você mas fala assim, ficar na ignorância talvez seja melhor, né? Mas assim, é duro, é duro, é duro. Não consigo entender. é aquela história, né? Os da boiada que estão indo para o matadouro sem saber que está indo para o matadouro vão rindo, cantando, dançando, gozando a cara dos outros, né? Mas realmente não tá fácil. E aí é que tá, né? E nessas horas que eu sempre pedi muito, né? Para me lembrar o que que eu me propus a fazer aqui e que eu estivesse realmente comprometida, que eu estivesse realmente pronta para aquilo que, né, que eu me propus a fazer. E aí nesse momento eu fico pensando, né? Será que eu estou fazendo? Será que eu tô cumprindo o que se esperava, o que eu me propus? Eu estou fazendo a minha parte? Porque diante de tudo, e principalmente com a sensação, sem ser pretensiosa, mas com essa sensação de enxergar um pouco mais, o que é esperado da gente, né? Fazer nesse momento onde praticamente as pessoas se recusam a ver e vai dando uma sensação de, além da tristeza, quase um desespero mesmo, sabe? E então, os recursos que a gente tem estudado, e dentre eles, né, Dulce, o que você ensina tão bem nas suas formações, do quanto cada um de nós individualmente influencia o campo. Então, fica muito claro que num momento como esse, e infelizmente, não, sem muita tendência assim, de dias mais fáceis, pelo menos num curto prazo, é sustentar mesmo, né? Sustentar a vibração e procurar utilizar todos os recursos possíveis. Cada um tem os seus, né? É importante olhar para isso e ver de que forma que é possível conseguir melhorar o estado de espírito, manter um bom estado de espírito, cuidar, né, da questão emocional, que consequentemente acarreta a questão vibracional. E a partir disso, cada um de nós pode estar contribuindo para o todo. Mas eu confesso que tem hora que eu fico sentindo falta de coisas mais concretas. Não sei Sim. se é algum resquício de algo vivido em outra altura, né? Algo semelhante vivido em outra altura. Mas nesse momento é meio a sensação de um pouco de mãos atadas, assim. E quando a gente. E é exatamente nesses momentos, Vanessa, que a gente tem que ficar mais atento e mais de olho, para não entrar na vibração densa que está o campo, né? É o que eu tinha falado, essa energia de desesperança, né? Tá uma energia de desesperança dentro do campo. Para onde que vamos, né? Dentro dessa virou um jogo, a guerra midiática está violenta, a guerra de mentiras, né? Quem fala mais mentira, e quanto mais, eu tenho um amigo que fala, eu só acredito que é absurdo. Quer dizer, os absurdos que estão sendo veiculados é tão grande. E
E é aquela velha tática, eu falo mentira, 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 até ela se tornar uma verdade. E a verdade está sendo apagada do sistema. Então, eles estão apagando as verdades, apagando as histórias. É só entrar em algumas plataformas de busca, que você busca a história e a história está sendo alterada. Então, é complicado. Nós não podemos, nesse momento, é aí que está. Quanto mais denso está, mais ancorado e no eixo nós temos que estar. Né? É um exercício? É. É puxado? É. Né? Mas a gente, é isso que você falou, cada um tem a sua ferramenta. Mas qual que foi a tática? Ficar em casa, os parques foram fechados, você não pode sair, não pode pisar numa terra, não pode tomar um sol, não pode isso, porque isso faz com que o nosso sistema imune caia. Porque se você toma sol, se você põe o pezinho na terra, vai numa água, toma um banho de mar, proibir banho de mar, né? Isso tudo é a favor da vida. Aliás, isso é vida. Sim, Né? sem Você dúvida. respirar ar fresco, isso faz com que o seu sistema imune fique forte. Fora comer uma comida boa, não precisa ser comida cara. Comida, Uhum. comida, comida. Não coisa plastificada, não coisa embutida, não essas coisas processadas. Mas é comer comida. Comida natural, né? Então, assim, são coisas tão simples. Mas essa densidade faz com que você fique rodopiando dentro de você e você entra sabe, nessa engrenagem onde você não para olhar. E a gente tem que se observar, porque é fácil da gente entrar nessa engrenagem. Eu me vejo nisso, entende? Às vezes eu fico tão indignada com as coisas que eu ouço, com as coisas que eu estou presenciando, que na hora que eu vejo, eu estou já ali na... Aí eu falo assim, Dulce, respira, volta, 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 volta. Né? Aí você tem que mudar a frequência, você tem que fazer uma meditação, você tem que... Opa, vamos chamar aqui os meus guias, meus mentores, os anjos, os arcanjos, vão, né, colocar uma música para mudar a vibração e eu voltar. Então, está sendo fácil? Não. Mas é absolutamente necessário a nossa interação, a nossa o nosso nos colocar nesse lugar. E sou eu quem escolho, eu sempre volto nisso aí. Muitos são chamados, poucos se escolhem. Somos nós que nos escolhemos. Somos nós que caminhamos. O outro pode dar dica, pode me ensinar. Ele pode me falar, olha, Dulce, ali tem uma coisa importante, vai lá, faz aquilo. Mas se eu não for lá e não fizer, não vai adiantar nada. Né? Quantos milhares de certificados que eu tenho, apostila, livro, adoro ler, adoro estudar. Se eu não fizer nada, vai ficar ali como informação. Não, Nada. de nada adianta as placas sinalizadoras do caminho se a gente não prestar atenção nelas, né? Se a gente ignorá-las, então. Sim, sim. Né? Então, assim, é um movimento que, por um lado, é um terror. Quando a gente olha, é um terror, né? Filme de terror. Filme de terror não é aqueles que a gente vê na televisão. Não, aquilo ali Filme é de brincadeira de terror, criança. Aquilo ali. brincadeira de criança. O que a gente está vendo hoje é filme de terror. Né? Uhum. Agora, é esse filme que eu quero rodar na minha vida? Eu sei que estamos dentro de um coletivo. Mas se eu tomo consciência, se eu aprendo que existem outras formas e eu não atuo,
eu estou me aliando e sendo cúmplice do sistema. Entende? Porque aí a gente é cúmplice. Porque você está sendo omisso dentro do meu processo. Se eu não faço nada, eu estou sendo omissa comigo. Sim, Comigo, não é com ninguém. Ao abrir mão do nosso direito de escolher, porque temos, né, ainda que por vezes dentro das circunstâncias em que a gente se encontra, seja muito difícil detectar as escolhas que podem ser feitas, né? Em determinadas situações isso fica muito difícil. Então há que se manter a lucidez, né? E essa consciência mesmo para exercitar, para exercer esse poder de escolha, porque ainda que seja a escolha da maneira como nós vamos reagir a uma determinada notícia ou a um determinado fato, é uma escolha, né? E ao abrirmos mão desse direito de escolher, a gente se torna conivente. Sim, a gente está cedendo o nosso poder para o outro. Sim. E é o que tem sido feito em larga escala, porque eu vejo que grande parte das pessoas já não identifica mais o seu direito de escolha, né? As pessoas... Também eu acredito que foi parte do que foi feito, né, por muito tempo, essa questão, esse programa do vitimismo, né? Essa questão do não reconhecimento do próprio poder, né? Então, quando a pessoa se torna, se faz uma vítima, né, do sistema, do governo, da sociedade, enfim, ela se fragiliza. E aí fica mais complexo resgatar e reconhecer esse poder interno, né? Que nesse momento é tão importante. Sempre mas num momento como esse é fundamental. É o que faz a diferença. Sim. O colocar em prática e a escolha, né? Mesmo que essa escolha ainda seja mínima, né? Porque a gente está vendo aí o sistema passar por cima de Constituição, passar por cima de todos os direitos, né? De leis universais, né? E a ignorância de nós todos, né, diante de tudo isso, faz com que a gente não lute pelos nossos direitos, a gente cala, e aí sim somos omissos. Mas nós temos escolha no sentido, assim, quando a gente fala assim, a escolha de Sofia, né, que é aquela, você ter que escolher entre uma coisa e outra, não, um filho e outro, né, não é fácil. Eu lembro daquele tsunami que teve lá no sul da Índia, naquela região da Indonésia, lembra aquele tsunami que foi aquele horror? E o caso de uma mãe, que ela estava com 2 filhos, um já maiorzinho e o outro bebê. E ela segurando os 2, mas ela não dava conta com aquela enxurrada de manter os 2, iam morrer os 3. O que ela pensou? Eu vou soltar a mão do maior, porque ele consegue se segurar. E foi o que ela fez. Quer dizer, entre um filho e outro, um era bebê e o outro maiorzinho, ela soltou o maior. E ele conseguiu, se agarrou numa árvore lá, quer dizer, o menino vai ficar com trauma pro resto da vida, porque a mãe soltou ele, né? Mas dentro da cabeça dela, né, era a opção, né, de poder salvar os 3, em vez de morrer os 3. Nós temos sempre opção, dentro de todas as histórias, dentro de todas as situações, mesmo... Né, hoje está se falando aí da cabala vermelha, da cabala azul, né, da cabal, né, de um lado e do outro, que tudo é do lado do negativo e não do positivo. Mas mesmo dentro desse jogo aí, tem um que é um pouquinho melhor do que a outra.
Se é que Menos existe um mal. pouquinho melhor dentro do mal, né? Mas enfim, É menos mas mal dentro de existe, todo mal. exato, mas existe aí o caminho do meio. Esse caminho do meio é, é, fica algo sem sentido se todo mundo abre mão dos seus direitos. Eu não preciso lutar, brigar, mas eu preciso ancorar a minha presença de volta. Eu preciso entender que nós somos uma unidade divina. E isso aqui, eu tenho que resgatar minha soberania de novo. Não a soberania externa, mas a soberania nossa como seres. E ancorar isso aqui, aumentando o número, a gente aumenta essa informação dentro do campo. A gente altera e modifica a informação dentro do campo. Esse é a grande entendimento que nós temos que ter. Tem que falar assim, isso é ilusório, isso é fantasioso, isso não existe. Então, se não existe, ok, vamos cruzar os braços e não tem o que fazer. E deixa acontecer e seja dominado e perca seus direitos e vá para campos de, não é concentração hoje, é campos de quarentena, né? Porque já tem lugar aí que, inclusive, se eles suspeitarem que você tem, mesmo que você não tenha, eles vão te levar. Então, assim, tudo bem, tudo São. perfeito, tudo tranquilo, e fica por isso mesmo, né? Então, assim, é aí que a gente tem que entender tudo isso. E saber aonde ancorar. Onde que eu vou me fortalecer? Se todas as histórias estão me trazendo medo e desespero, eu tenho que realmente desligar e colocar e buscar minha turma. O que é isso? Buscar pessoas que pensam da mesma forma, porque isso me ajuda. Vou Sim. ler coisas que me ajudem a voltar para o meu eixo. Vou escutar uma meditação, vou escutar uma música, eu vou fazer um movimento que me traga de volta para dentro de mim. É. É isso que nós temos que fazer. Que o movimento e os recursos que ajudem a lembrar quem a gente é em essência, né? Porque também, para mim, assim, quando eu começo a entrar muito, né, nessa coisa do coletivo e nessa energia tão densa, eu faço um exercício comigo mesma que é: quem sou eu de verdade? O que de pior pode acontecer comigo? Né? Quando eu tomo consciência, eu acho isso, bom, pelo menos para mim, faz muita diferença, né? Que eu sou muito, 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 muito mais do que isso que está mal e mal cabendo aqui dentro desse corpo, né? Então, assim, quando você começa a pensar dessa forma, as coisas tomam outra dimensão. As ameaças que são reais, né, concretas, estão aí, elas são redimensionadas, porque você se redimensionou, você se enxergou mais próximo daquilo que de verdade é. Então, as outras coisas, então, assim, o que é uma formiga perto de um elefante, Um vamos pôr assim, elefante. né? Na verdade, nós temos que esse é um recurso, né? Voltar a nossa atenção e voltar a nossa consciência e trazer essa informação, reforçar essa informação de que realmente nós somos muito mais do que isso que a gente consegue manifestar aqui. Isso não é Sim. pouco. O que nós conseguimos manifestar aqui não é pouco, mas é ínfimo perto de tudo que nós somos. Né? E quando nós pensamos também que cada um de nós é
uma manifestação individual e exclusiva do Criador, isso também tem o poder de fortalecer essa nossa conexão com Ele. Pois se nós somos o Criador em manifestação, nós temos poder, né? E é importante voltar a atenção para esse tipo de informação, que não é uma informação qualquer, é uma informação que a maioria de nós já teve acesso, mas que na maioria das vezes anda por aí, engavetada, empoeirada, escondida, né? Não é uma informação que a gente faça por onde estar presente. Né? E isso tem o poder de nos alertar e de mudar o nosso estado, né? Trazer essa informação para a nossa realidade, ela tem o poder de nos fortalecer. Então, são recursos, bom, eu considero muito simples, mas é aquilo que você falou, talvez por ser simples demais e nós estarmos viciados em complicações, mas é o momento de voltarmos, né, consultar nossos caderninhos de anotação, ou o bloco de notas do computador também serve. Mas enfim, tem tanta coisa que a gente já escreveu, tanto bilhetinho que a gente já escreveu para a gente mesmo, sabe? É hora de colocar, de localizar isso e colocar o máximo de sinalizadores, assim. Tem dia que eu tô assim, enlouquecida, sai colocando o bilhetinho para mim, todos os lugares, assim, para poder realmente manter, né? E aí, não é Uhum. só a questão da palavra, do texto, é realmente a questão da conexão, porque também não adianta nada, né? Colocar aquilo, as placas Não. sinalizadoras ali, se você não der a devida atenção a elas, né? Mas Sim. eu acredito que nesse momento faz muita diferença a gente procurar se recordar de quem a gente verdadeiramente é. E colocar em prática. É, a Tereza, lá de Portugal, me colocou num grupo, inclusive primeiro foi lá de Portugal, todos juntos por Gaia, uma coisa assim. E ali, coisas básicas, práticas, para grupos de médicos, grupos de Ah, gente que entende de plantio. Então, assim, coisas básicas e práticas para caso venha precisar. Então, é você aprender a plantar, você aprender a cultivar seu alimento, a se precaver mesmo com, com energia, com reiki, com seja. Né? Então, já tem grupos se preparando para uma mudança, né? E trabalhando realmente em grupos, porque fica muito mais leve para todo mundo. Eu querer plantar minha comida, mas eu moro dentro de um apartamento, eu posso até plantar algumas coisinhas, umas ervazinhas, um tomatezinho, meus pimentões, que eu adoro pimentão, mini pimentão, então eu vivo tendo pimentãozinho, mas assim, isso não gera alimento, né? É, mas a gente pode estar formando grupos onde pessoas que tenham área e você se disponibiliza um período, um final de semana, entende? Enfim, nós temos que realmente pensar em novos modelos e colocando em prática tudo isso que a gente sabe, né? Porque para que eu vou colocar para que eu estudei cura prânica, fiz mestrado em Reiki, fiz, eu já nem sei, tanto curso, cura aromaterapia, prânica, aromaterapia, curso de ervas medicinais, quer dizer, é massagem. tanto massagem, é tanta coisa, é tanta informação. Será que isso aí é para nada? Não.
Claro que não. Então, exatamente, Né? Então, a gente foi colecionando, né? A gente foi colecionando. Foi acumulando uma bagagem que não é só para fazer volume e para ser peso, é para não, ser útil, não, né? É engraçado, exato. você estava falando isso aí. Eu tô nesse grupo também, mas eu já nem sei quem me colocou. Quero aula de reiki. Ô, Carol, eu tô montando uma turma, tá? Aguarde novidades. Estou montando uma turminha. Há uns 20 anos, ou mais de 20, quando eu li aquela. Foi uma trilogia, Mensagens de Maria para o Mundo, que uma mulher, uma americana, começou a canalizar, Anne Kirkwood. Eu lembro que depois saiu o primeiro volume, que era mais ou menos dessa grossura, assim. Depois veio Mensagens de Esperança para a nossa família. E depois, no terceiro ou quarto volume, eles começaram a falar muito de questões de sobrevivência, assim, falando de kit para sobrevivência, né? Ali, meio que, assim, as mensagens são maravilhosas. Eu, né, gosto de reler até hoje. Naquela época fez uma grande diferença para mim entrar em contato com essa informação, mas quando eu esbarrei nisso, né, do cara já, o marido dela, já dando orientações sobre essa questão da sobrevivência, né, do que... Aliás, desde aquela época tem gente fazendo, né, kits de sobrevivência e tal. E aí eu achei, para mim, achei que era viagem na maionese, assim, né, que vou aguardar para ver quem viver verá. Eu acho que era muito mais fácil não acreditar, né? Que algo fosse acontecer assim tão drástico. E aqui estamos nós, né? Não sendo. Como é que fala? Quando a gente é adepto de catástrofe, porque de teoria de conspiração nós já somos, né, Dulce? Aliás, infelizmente que não é mais teoria, já é aí Não, conspirações escancaradas de todos os lados. sim. E quem dera fosse só teoria. É, mas eu esqueci a palavra relacionada à catástrofe, à previsão de catástrofe. Mas. E aí, quando eu olho para Filhote, trás. Oi, Pedro. filhinho. A, a Vanessa ali está te dando um oi. Oi. Ele está dando um oi. É. Aqui, ó, a gente falando do kit de sobrevivência, a minha norinha comprou, olha quantidade, gente, quase ó, o tamanho do meu rosto aqui, ó. Açafrão vindo diretamente da roça, Oh, sem que ser misturado com milho, né? Porque os que maravilha! a gente compra em supermercado é É fubá. malhado com fubá. E esse aqui, delícia, meu Deus do céu. Não, que maravilha. Muito bom. Né? A gente falando aqui das parcerias aqui, ó. Ganhei açafrão anti-inflamatório maravilhoso, viu, gente? Açafrão, comam todos os dias, põe na comidinha com um azeitezinho, tem que colocar um pouquinho de pimenta do reino, porque na Índia eles usam junto com a pimenta, porque a pimenta ativa as É, propriedades do açafrão. E é é. isso, a gente tem que ir, dentro dessa energia que a gente tem que ir caminhando, né? É De dentro dessa resgatar energia. tanta coisa que já nos foi dada e ficou por aí, né? Ficou ao longo do caminho aí, muita coisa. Não digo que se perdeu, mas ficou em segundo plano. Então, a gente Sim, pode tá revendo mesmo, tá revisitando. E, sobretudo, sempre pedindo a orientação interna, né? O nosso eu maior a nos conduzir. Porque quando a gente pede, gente, é mágico mesmo, né? Aí chega o livro certo na sua mão, sabe? Você está andando no supermercado, de repente você é levada para um lugar que você não estava nem pensando, e você acha alguma coisa que
sabe, é a coisa perfeita naquele momento. Você está pesquisando alguma coisa na internet, entra um anúncio que, sabe, não tinha nada a ver com aquilo e era exatamente o Sim. que, né, viria a suprir uma necessidade, te desperta atenção para pesquisar e você vai descobrir coisas. Então, assim, essa conexão, gente, eu adoro falar disso, sabe? A conexão interna, a conexão com o seu mestre interior mesmo, que é um outro aspecto de você mesmo, né? Não é um outro ser, é você mesmo, você mesmo. Então, essa conexão, ela, nesse momento, ela é de extrema importância. Porque as orientações que a gente necessita vêm através dela. A gente não tem que pedir e ficar à espera de orientação externa. Quando nós cuidamos dessa conexão, tudo vem, tudo chega, as coisas acontecem. E é uma coisa que assim, é um círculo virtuoso, né? Que quanto mais a gente alimenta, mais essas coisas acontecem, quanto mais essas coisas acontecem, mais a gente se sente confiante, e aí mais a gente alimenta, e mais essas coisas acontecem, e isso vai nos ajudando a, estar vendo um pouco mais afastado, né? A sair do olho do furacão. E o afastar, o sair do olho do furacão nos dá tempo, nos dá um espaço para respirar melhor e para redescobrir os nossos próprios recursos e encarar as coisas de uma outra forma. Sim. Então, E é isso. é o que temos para agora. E só depende da gente. Só depende da gente. Né? É aquele momento onde a sua respiração está curta, porque você está angustiado e está ou às vezes numa ansiedade, né? É você parar e perceber que essa sua respiração está curta e respirar mais profundamente, né? E fazer assim uns 5 minutinhos de respiração profunda, que o seu sistema imediatamente acalma e sua energia volta, né? Então, assim, a gente não precisa de grandes passos, são pequenos passos, mas é essa confiança, é essa entrega, né? É isso tudo que você estava falando, Vanessa, e a gente está aqui, né? É esse voltar, né? Hoje é mais do que necessário, né? A você abrir espaço dentro do teu eu para estar, né? Presente, para estar em comunhão, para uma entrega profunda, né? Não é eu me entregar a nada nem ninguém, é eu me entregar ao meu divino, é eu me entregar a mim mesmo, né? E confiar dentro de tudo isso, né? Dentro desse processo. São coisas assim. Eu lembro de uma época que eu estava com uma dor muito grande na articulação do quadril Uhum. e eu andava, doía, eu deitada, doía, eu sentada, doía. Eu tinha sempre que estar com uma almofadinha por debaixo da perna, da coxa, para poder dormir, para dormir com uma almofada no meio dos joelhos, né? Para manter, enfim, estava fazendo acupuntura, cheguei a fazer fisioterapia, a mulher quase que me aleijou, foi até aquele gente, que agora eu esqueci, que é muito bom, que estica. RPG, Não, Pilates. Pilates. Eu acho que a pessoa não era muito. Devia estar no início ainda. Ela praticamente me aleijou, ficou uma semana sem conseguir andar.
E Aconteceu aí isso eu comigo com peguei, yoga. eu larguei tudo, eu falei, não, casa de ferreiro, espeto de pau, não. Não. Uhum. E aí comecei a mentalizar a esfera de matéria viva. Eu ia caminhar num lugar gostoso, imaginava a esfera de matéria viva e mandava ela para o meu Pro quadril, lugar. para articulação, e mandava regenerar. E eu ficava Uhum. mentalizando isso, ela regenerando meu quadril, né? A articulação do quadril. Curou, gente. Não sinto absolutamente mais nada. Sem tomar nenhum anti-inflamatório, sem fazer mais acupuntura, sem fazer fisioterapia, parei com tudo. E curou. Então, nós temos essa capacidade de reverter as coisas. Né? Eu sei que tem momentos que são difíceis, tem momentos que a gente está tão embrenhado em questões emocionais, em Ou situações que ainda mesmo, não demos conta dela, né? ou mesmo nos episódios de muita dor, né? Porque Sim, a sim, dor sim, por si só, ela é incapacitante, ela sim. reduz essa conexão, né? Mas mesmo no processo de dor, porque a dor vem, não o sofrimento, não estou falando de sofrimento, que sofrimento é outra história. A dor, ela vem para nos sinalizar que alguma coisa ali não está legal e que eu tenho que olhar para aquilo, Sim, né? E sim. não me entupir de remédio que vai anestesiar aquilo, porque aí eu não olho para aquilo. É. Né? Outra situação foi um momento que eu estava louca para acabar eu tinha um trabalho a fazer que eu tinha que acabar. Eu passei um mês sentada na frente do computador, de 6 da manhã, praticamente às 6 da manhã. Começou a me dar uma dor nas costas, o nervo ciático. E no final comecei a tomar Darflex, né, para poder. Aí de repente eu falei: ô, Dulce, querida, não, como assim? Tá tomando remédio? Aí fui para minha apostilinha, peguei sequência para o nervo ciático, né, para dor, escrevi, pus no esparadrapo. Pedro, meu filho, coloca aqui, prende aqui atrás para mim. Tá bom, dor sumiu. Eu Mas costumo enquanto a brincar. gente não alerta para isso, né, a gente precisa alertar para essas coisas que nós temos ferramentas. Sim, mas a gente ainda está, por vezes, muito preso no antigo paradigma que dizia que santo de casa não faz milagre. Mas esse paradigma é ultrapassado, porque no paradigma atual, o milagre começa em casa, sendo que em Isso. casa, a casa é o nosso corpo. Então, né? Sim, O sim, sim. É paradigma o primeiro atualizado. lugar. É o primeiro lugar, né? É o primeiro lugar. Se a gente não cura dentro de casa, que audácia é essa de eu querer curar do lado de fora? Uhum. Se eu não paro e olho para mim, como é que é isso, né? Então, nós temos ferramentas. Eu não preciso ser terapeuta para estar atuando. Hum. Não, Eu preciso ter, hoje, né? inclusive, né, felizmente, a facilidade de acesso, tanta coisa por aí, tanta coisa boa, né? Há que saber buscar, mas Sim, muita coisa sim, aberta, basta querer mesmo, né? sim, Com sim, seriedade, com compromisso consigo mesmo e sim, principalmente a disponibilidade para colocar em prática, né? Porque também não sim, adianta a informação chegar, o recurso chegar e não se fazer nada com isso. Que é o que sim. ainda também muito acontece, porque nós fomos habituados a esperar do externo, né? A esperar que o outro faça por nós. É, 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 é eu ir para uma massagem simplesmente só para relaxar e dormir e não prestar atenção no que está acontecendo durante a massagem. É óbvio que a gente relaxa, é eu receber um reiki e também não permitir de estar em conexão com aquilo para ver o que está acontecendo dentro de mim, né? Então, assim, eu não preciso ser terapeuta para eu poder fazer esse movimento. Eu posso ir de encontro,
Não para o outro me salvar, não, para eu fazer o meu trabalho interno. O outro só vai ser a ferramenta que eu vou usar. É um Ele vai ser uma facilitador. ajuda. Exatamente, né? Então, são processos, mas nós temos que entender que a soberania nossa, né, é a própria palavra, é soberano. Isso é, ninguém tira. Eu posso me iludir de não ter, ou de não estar em contato, ou então eu estou entregando meu poder na mão do outro, Uhum. né? Agora, diante do coletivo, se a grande maioria decide ir para a forca, quem não quer ir, que é o considerado louco, né? Vai acabar sendo levado, então, também, ou então tem que. Como é que vai ser essa história? Né? Então, nós temos que prestar atenção, sim, dentro desse momento, né? De nos resgatar e de ter consciência e responsabilidade. Será que nesse momento, diante de tanta informação, eu tenho que realmente denunciar o meu amigo só para eu ter razão, ou só porque o meu lado do meu partido, que eu não tenho, graças a Deus, nenhum, fala que é bacana? Será que é isso mesmo? Será que é por aí que a gente vai chegar nessa unidade de amor planetária? Hum. Ou será que é eu dar aquela paradinha que eu sempre falo, dar um passinho para trás e olhar com um olhar mais profundo para tudo que está acontecendo e voltar e nos resgatar? A gente precisa se resgatar. A gente precisa disso urgentemente, né? Se resgatar, abrir esse espaço dentro, né? E com simplicidade, gente. Nada é sair para fazer uma caminhada, é ir para uma cachoeira, pôr os pés na terra. 20 minutos de pezinho na terra desinflama o corpo inteiro. Então, são coisas pequenas, não são coisas grandes que a gente precisa fazer, mas estar mais atento. Mas não é só o que eu acredito e o meu grupinho acredito e o resto inteiro está errado e eu condeno todo mundo. Isso também não funciona. A história é um olhar um pouquinho mais profundo e mais amoroso, né? Compassivo. Dentro, exatamente, exatamente. E lembrar que a fé passiva não vale de absolutamente. A fé tem que ser ativa. Eu acreditar que alguém vai me socorrer, cruzar os meus braços e não fazer nada, eu vou ficar ali, porque não vai aparecer quem vai me socorrer. Se eu não fizer esse movimento por mim, eu tenho que fazer esse movimento por mim. Eu tenho que colocar em prática o que a vida vem me ensinando. Então é isso. Muito trabalho, arregaçar as mangas, juntar os recursos, descobrir novos, se for o caso, mas sempre com foco na prática consciente, cada vez mais consciente. Cada vez mais. E vou deixar aqui, finalizando, reforçando esse convite aí a essa prática simples, da conexão com a respiração, sem nenhuma outra regra, técnica, é simplesmente fechar os olhos e procurar colocar atenção na respiração, recordando do que realmente significa, o que acontece quando você leva oxigênio para dentro do seu corpo. É o que garante a vida, mas a cada respiração a vida se renovando. Quando a gente para alguns minutos, algumas vezes por dia,
para esse simples exercício, a gente se fortalece muito e facilita, inclusive, a conexão, né, com a nossa essência, com o divino em nós, que é o nosso socorro de verdade. A gente recordava, né, que a primeira coisa que a gente faz quando nascemos e quando o cordão umbilical é cortado é inspirar, né? Encher os pulmões de ar, por isso que a gente chora porque queima, né? Nesse primeiro momento. E a última coisa que a gente faz quando morremos, quando esse corpo morre, é o suspiro final. Então a vida se faz dentro de uma inspiração e uma expiração, e a gente tem que lembrar que esse é o nosso alimento que nos mantém vivos, respirar. Mas não é respirar para sobreviver, é respirar para viver. É diferente. O respirar para viver é isso que você está falando, é ter consciência do ato de respirar, né? É parar, igual a gente para comer, é parar para fazer a alimentação superior, né? Outra alimentação superior, Vanessa, que é muito bacana, que foi até aquela Christine Day que passou uma vez, que ela canaliza, né, os pleiadianos, e ela falou para a gente entrar em contato com o sol. Não é ir para o sol tomar sol, não. Entrar em contato com o sol e pedir ao sol a alimentação celular superior, né? Então nós temos tantas ferramentas que são simples, né? Mesmo ir para o sol, mas é essa paradinha que você fala aí, né? É parar 5 minutinhos do nosso dia para dar atenção a nós mesmos, dar atenção a nós mesmos, né? Nesse processo todo aí. Mas é isso, eu daqui a pouco eu tenho outro trabalho, então eu tenho Eu que, também, né? eu também tenho. E aqui, vou te mandar uma mensagem daqui a pouco e depois a gente fala, tá bom? Tá bom. Tá bom. Gratidão a você, gratidão a todas as pessoas queridas que estiveram junto com a gente. Não sei se isso vai ficar gravado, espero que sim. Então também a quem. É porque às vezes costuma dar uns negocinhos assim, mas não vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se tiver que ser, vai ser. E até a próxima. Isso. Gratidão também, Vanessa. Turminha toda que esteve aqui com a gente. Beijinho. Né? Até a próxima, daqui a 2 semanas, né? Ou não. É isso que eu quero conversar com você. Ah, então tá. Tá bom. Tá Tá? bom. Então até quando até der. A próxima. Um beijo. Um beijão para todo mundo. Até. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.